Tem cara, tem nome e tem voto. Propostas nossas, em 3 minutos. O Brasil clama pela redução da maioridade penal. Clama por uma política de planejamento familiar. Uma política de defesa da família. Contra o malfadado kit gay, que agora o governo do PT, de Dilma Rousseff, quer ressuscitá-lo via Plano Nacional de Educação, incluindo ali a ideologia de gênero. Nós defendemos a revogação total do Estatuto de Desarmamento, porque apenas o cidadão de bem foi desarmado. Os marginais continuam bem armados e protegidos por esse governo. Contra a indústria de demarcações de terras indígenas, que sufoca a nossa agricultura. Somos contra o exame da ordem. Não pode os nossos bacharéis continuarem sendo boys de luxo em escritórios de advocacia. Eles têm direito a trabalhar. Somos contra quaisquer tipo de cotas. O governo não pode continuar estimulando o ódio racial entre nós. Todos nós somos iguais. Pelo fim da ideologia nas escolas. Hoje, os livros escolares, no ensino fundamental, para 30 milhões de crianças, com textos e gravuras, se ensina que o capitalismo é o inferno e o socialismo é o paraíso, cada vez nos aproximando de Cuba. Trabalharemos pela valoração das Forças Armadas, contra essa comissão da verdade, que nada mais faz do que produzir mentira sobre o que foi aquele período. Somos contra, apesar de não ter sido regulamentado ainda, ou melhor, ser lei ainda, o Marco Civil da Internet, porque ele será regulamentado por decreto feito por Frank Martins e assinado por Dilma Rousseff, porque inclusive ali está escrito que os internautas devem respeitar os direitos humanos. Abriu-se, escancarou-se as portas para a censura da internet. Somos contra as atuais políticas de direitos humanos, que só defende vagabundo, nada mais além disso. Somos contra o auxílio-reclusão, que se tiver que ter um dia, que seja, mas para os familiares e órfãos de vítimas. Somos favoráveis, apesar de saber que na causa, consta de causa aperta da Constituição, como sendo negativo, o trabalho forçado em presídios. FIES. Foi Lula quem criou o FIES, não foi? Facilitando a entrada dos alunos na universidade, certo? Errado. Esse programa foi criado em 1976 no regime militar, que era chamado de Crédito Educativo. E em 99 no governo de FHC foi remodelado e depois no governo do Lula remodelado e colocado o nome de FIES. Pesquise sobre Bolsa Família. Todo mundo já sabe que o Bolsa Família não foi nada mais nada menos do que a junção de outros benefícios que já haviam, como por exemplo Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. A única coisa que o Lula fez foi juntar tudo e criar o Bolsa Família. Certo? Errado. A unificação desses benefícios já havia começado e já era lei em junho de 2001, ou seja, antes da eleição do Lula. Use a internet a seu favor, pesquise. Inclusive, Lula chegou a dizer que essas bolsas e as cestas básicas não era nada mais nada menos do que compras de voto. Tem vídeo de Lula falando isso. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios. Ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. E hoje Lula usa o seu Bolsa Família como a maior sustentação de votos do PT. Luz para todos. Lula levou luz para todos, aumentou a eletrificação e levou luz ao povo da zona rural. Certo? Errado. Luz para todos foi só a mudança de um nome de um programa que já existia no governo anterior, chamado Luz no Campo. Inclusive no IBGE consta que em 96 a luz chegava para 80% dos domicílios brasileiros. E em 2002 esse número subiu para 91%. No governo anterior
anterior, a eletrificação avançou 12,64%, enquanto com Lula avançou 5,94%. E não sou eu que tô falando, isso é fato, isso é número, isso é IBGE. Pesquise, o governo Lula criou 16 universidades, certo? Errado. Na verdade, o governo Lula criou 4 universidades e trocou o nome de outras 2, como por exemplo a Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, que mudou para a Universidade Federal de Alfenas. Pesquise, o governo Lula tirou 36 milhões de pessoas da miséria, certo? Errado. Primeiro que se houvesse 36 milhões de pessoas miseráveis, seria um miserável a cada 4 pessoas. Esse número é extremamente absurdo, sem lógica. Mas falando dos fatos, o número de miseráveis já vinha caindo desde o ano de 2001, antes da eleição do Lula. E mesmo assim, em 2002, não haviam 36 milhões de miseráveis. Haviam 14,9 milhões. E em 2012, esse número diminuiu para 6,5 milhões. Isso que eu tô falando são números do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão ligado ao próprio Palácio do Planalto. Pesquise aí. O próprio Lula já afirmou que nas suas campanhas ele inventava números para parecer algo mais sério, mais dramático. E tem vídeo gravado dele falando isso. Pesquise e veja. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Ah, mas o Lula fez com que o pobre comprasse casa, comprasse carro, certo? Errado. Não teve dedo do Lula no meio disso. A única coisa que ele fez foi estimular o crédito, fazendo com que o povo comprasse, financiasse, se endividasse. E hoje a maioria ficou endividado. Estamos numa crise econômica, 15 milhões de desempregados, e a hora de pagar a conta chegou. É só você parar e olhar a situação do Brasil hoje. Pesquise mais sobre isso. Ah, mas uma coisa é certa, ele luta pelas minorias, certo? Errado. A única coisa que o Lula faz é usar as minorias como massa de manobras para as campanhas políticas. E mais do que ninguém, ele já mostrou ser altamente preconceituoso. O próprio Lula já foi infeliz em dizer que Pelotas é a maior exportadora de viados, com um tom que, se fosse qualquer outra pessoa, seria taxado de homofóbico. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes, tudo nu. Assim como também já chamou as feministas de mulheres do grelo duro. Mas ok, é o papai Lula falando, não tem problema, né? Vamos pegar esse de Rondônia agora. Vou colocar Fátima Bezerra, a Maria do Rosário, em cima dele. Isso não. Sabe, porque eu até tirei o sarro da Clara antes, que fica procurando o que fazer. Faz um movimento das mulheres contra o filho da puta, que ele batia a mulher, levava a mulher no culto religioso, deixava ela sem comer, sabe? Dava chibatada nela, sabe? É isso. Cadê as mulheres de grelo duro lá do nosso partido, porra? Agora, uma coisa que ele fez, que é fato e é comprovado, é que ele, Lula e o PT foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Hoje, o Lula é réu em 7 processos, dentre eles lavagem de dinheiro, corrupção passiva, formação de quadrilha e por aí vai. E por mais que digam que não tem provas, tem sim. Tem documentos, tem perícias e tem testemunhas. Pesquise. Ministro de Lula, amigo de Lula, líder de PT, gente da Petrobras, OAS, JBS, Odebrecht, zeladores, procuradores, deputados aliados e outras dezenas de pessoas já delataram e afirmaram que Lula está assim envolvido em toda a corrupção, mas para muitos só quem fala a verdade é o próprio Lula. Meio estranho, não acha? Agora, se você sabe disso tudo e afirma ele roubou, mas fez, então suponhamos que ele fez algo. Agora me responda uma coisa: se você é dono de uma loja e nessa sua loja
tem um vendedor que é excelente, mas que todo mês tá faltando dinheiro no caixa e você sabe que foi ele quem roubou, você vai demiti-lo ou vai deixar trabalhando, já que ele rouba, mas faz? Pense nisso. Divulgue esse vídeo, mostre pros seus pais, pros seus avós, para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Compartilhe esse vídeo o máximo. O Brasil todo precisa saber a verdade. Vamos lutar por um Brasil melhor, por um Brasil justo.